Convide Jesus para estar na sua casa, pois nos ensina Emmanuel na obra Luz no Lar, que quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Para ajudar as famílias a realizar este grande trabalho de iluminação doméstica, a União Espírita Caminho e Luz instituiu o Evangelho no Lar virtual, oferecendo por diversos canais uma série de horários para você poder, junto com os trabalhadores da UECEL, realizar o culto do Evangelho no seu lar. Saiba mais informações no telefone 27 99741 9475 ou acesse o nosso site www.uecel.org.br ou acesse as nossas redes sociais. Então, prezados amigos, boa noite. Conforme a programação da casa, da UECEL, nós vamos hoje tentar falar com vocês um pouquinho sobre um tema que está baseado numa mensagem do André Luiz chamada Influenciações Espirituais Sutis. Essa mensagem, ela fala do derrotismo que está muito presente nos dias atuais, trazendo muitas consequências, tanto no campo da ansiedade como da depressão, e uma infelicidade que vem crescendo, que é o suicídio. Portanto, é uma mensagem que nós consideramos muito oportuna e nós vamos só rapidamente, para não fugir à tradição de uma palestra doutrinária, ainda que fugindo um pouco a toda aquela a tradição mesmo de uma leitura inicial e prece, mas vamos pedir, ainda que rapidamente, pedir a Deus nosso Pai, Criador do universo inteiro, Jesus nosso Mestre, que nos inspire, nos abençoe, para que a gente possa, em torno desse tema, ter, tanto quanto possível, a inspiração dos benfeitores espirituais na análise do texto que vamos fazer, na esperança de que essa análise, essa consideração que vamos fazer nessa noite possa atingir principalmente corações aflitos. Essa mensagem tem principalmente um endereço para aquelas pessoas que estão sofrendo do derrotismo, do pessimismo, da descrença, do desalento. Então, que nós possamos ser inspirados pelos benfeitores espirituais, que Deus, nosso Pai, nos abençoe para que a gente possa atingir o objetivo proposto pela UECEL nessa noite. Então vamos lá, meus amigos, nós vamos falar um pouquinho hoje dessa mensagem e vocês vão ver, vão poder perceber que ela está muito ligada aos tempos atuais. Essa mensagem, para quem depois desejar, ela está num livro chamado Estude Viva, da autoria de Emmanuel e André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Lá nesse livro, Estude Viva, esse livro é de 1965, estou olhando aqui. Prestem atenção, um livro que foi publicado em 1965, foi um livro publicado há 55 anos atrás. E é um livro que traz uma mensagem, dentre tantas outras, extremamente atual. E muito oportuna essa mensagem para os nossos dias. Então vamos lá ver um pouquinho como é que é essa mensagem. Influenciações espirituais sutis.
A pergunta primeira que a gente poderia fazer antes de começar seria exatamente essa. Nós estamos sujeitos a essas influências espirituais? Quando eu era católico, eu acreditava, pelo catolicismo, que eu tinha uma alma e que o dia que eu morresse, ou o dia que eu morrer, a minha alma iria para o céu, ou o inferno, ou o purgatório. Com a doutrina espírita, desde 22 anos de idade, eu aprendi diferente, que na verdade nós somos uma alma, nós não temos uma alma, nós somos uma alma, nós temos um corpo, e ocorrendo a morte, que é natural na vida de todos nós, mais dia, menos dia, nós não vamos para um lugar definitivo chamado céu, inferno ou purgatório, e sim, nós vamos de uma forma definitiva para esse outro lado da vida, mas que é sempre vida, que é a chamada vida espiritual. Depois a gente também aprende com a doutrina que nós estamos sempre na vida, seja do lado de cá, seja do lado de lá, estamos na vida. E assim a doutrina espírita tira de nós, tanto quanto seja possível, cada um com as suas possibilidades, tira esse medo da morte. Nós começamos a entender que a vida, ela é inesgotável, não tem como morrer, nós somos imortais. A grande descoberta de Kardec, quando ele se aproxima da mesa girante, tudo aquilo que ele vai trazer para nós, foi que ele descobriu isso. Que a imortalidade é uma realidade. Não é uma ficção, não é uma esperança, é uma coisa muito concreta. Todas as noites, principalmente todas as noites, quando nós dormimos, nós vamos para esse outro lado. Experimentamos um pouco aquilo que nós vamos fazer de uma forma definitiva, no dia que nós tivermos a morte do nosso corpo físico. Então, além disso, o Espiritismo fala que nós estamos ligados, muito mais do que supomos, a essa rede muito maior. Nós estamos mergulhados num oceano de ondas, pensamentos. Então, nós estamos aqui, só enxergamos o mundo material, mas a verdade é que o mundo espiritual está em torno de nós. E há uma influência mútua, nós podemos influenciar os encarnados e os desencarnados, e eles também podem influenciar os desencarnados entre eles e nos influenciar. A lição de hoje fala da influenciação espiritual sutil. Por quê? Porque na maioria das vezes, ou a maioria de nós, não se dá conta dessa influência. Ela é sutil. Nós sofremos a influência desses nossos irmãos e não sentimos. Quando nós somos muito pessimistas, nós pensamos logo que sofremos a influência dos maus. Não, nós sofremos a influência dos espíritos. Quem mais nos influencia é o nosso anjo da guarda. Desde que nós, digamos assim, viemos a esse mundo, que nós reencarnamos, o espírito que mais atua sobre nós é um benfeitor chamado anjo da guarda. Muitas vezes nós o atendemos, muitas vezes nós o ignoramos, temos essa liberdade. Então nós estamos sujeitos à influência dos bons, a começar do anjo da guarda, outros benfeitores, espíritos amigos, muitos deles hoje para nós não saberíamos identificar, estão ligados a vidas anteriores nossas. E temos também a influência dos maus, ou daqueles espíritos que não necessariamente são maus. Eles às vezes nem têm consciência do que está acontecendo e nos influenciam. Então essa lição, ela é muito importante porque ela está conectada com uma pergunta que talvez seja a pergunta mais conhecida dos espíritos. Nós costumamos não saber o número das perguntas do Livro dos Espíritos, o que significam, nós não guardamos, são 1018, mas essa provavelmente a gente não esquece. É a primeira, que é Deus, porque é fácil gravar, porque é a primeira,
e a 459, onde os espíritos, né, foram interrogados por Kardec da seguinte forma: os espíritos influenciam em nossas vidas e nossos atos? E eles dizem: muito mais do que imaginais. Por que muito mais do que a gente imagina? Porque é uma influência sutil. A não ser que o indivíduo seja médio ostensivo, ele veja os espíritos, ouça os espíritos, ou tenha, assim, o fenômeno mediúnico de uma maneira muito ostensiva, ele não se dá conta disso. Mas essa influência existe. Então o nosso assunto de hoje é esse. Só que o André Luiz vai colocar a lente em cima de um problema. Um problema que está muito atual, chamado derrotismo, que nos leva inicialmente para um estado de descrença, pessimismo, e pode nos precipitar a um estado mais grave, que seria a depressão. Essa depressão pode ir em graus e, infelizmente, pode, não todos, claro, mas algumas pessoas irem até o suicídio. Infelizmente, com esse momento que nós estamos vivendo, do isolamento social, todos fomos convidados a conviver mais diretamente com os nossos problemas, as nossas dificuldades. No dia a dia a gente vai levando, vai enrolando, como diz, né? Vai passando, vai tocando. De repente você é obrigado a ficar dentro de casa, tem que aprender a ocupar o tempo de uma outra forma, e por mais que você tente, você vai ficar mais consigo mesmo. E nessa hora pode ser que venha à tona algumas dificuldades que você não se dava muito conta dela. Nós conversamos agora há poucos dias com uma companheira nossa espírita, uma pessoa assim, de fé sólida, uma pessoa que trabalha na doutrina, uma pessoa assim, de primeira linha mesmo, de trabalho na doutrina. Não é uma pessoa que fica aí com a mente solta. Mas ela disse que agora, em função do isolamento, ela está percebendo que o medo de morrer, que ela sempre teve, mas que estava meio abafado, estava meio suavizado, está vindo mais à tona. Ora, se uma criatura dessa, que é otimista e alegre, é dinâmica, ela está sentindo o impacto só porque tem essa ameaça no ar chamada coronavírus, qualquer um de nós pode ser acometido dessa doença, podemos, né, nos infectar por esse corona. Só por conta disso, de repente, fica mais presente a ameaça de uma morte, uma possibilidade de morte, e isso traz à superfície algumas coisas que não estavam tão bem resolvidas quanto a gente pensava. Espero que eu tenha feito assim uma introdução para motivá-los a me acompanhar agora no estudo da mensagem do André Luiz. Ele começa assim: estude e viva é o livro, tá? A mensagem é influenciações espirituais sutis. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, eu estou lendo aqui na minha tela do computador enquanto vou fazendo análise para vocês. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Então ele está dizendo o seguinte, que qualquer um de nós pode enfrentar em algum momento da vida um estado que se poderia chamar de derrotismo. E ele vai explicar esse derrotismo para nós. Mas ele diz o seguinte: esse derrotismo pode ter causas orgânicas ou causas morais de destaque e pronto. Mas pode ser que não sejam. Eles não tenham esse derrotismo, não tenha essa explicação assim tão fácil. Então vamos lá para a gente pegar bem a lição e tirar da lição o melhor que a gente possa.
sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo. Ele está dizendo o seguinte: eu não preciso ficar derrotista, não preciso ficar muito pessimista, não. Basta eu sentir que eu estou entrando nessa faixa. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, eu percebo, olha, eu estou começando a ficar negativo, desanimado, pessimista, ou seja, eu estou sentindo que eu estou entrando nessa faixa. Se eu perceber isso, imagina se eu já estiver, mas se eu perceber isso, ele pergunta o seguinte, você vai fazer o seguinte teste: perdura há várias horas? Qualquer um de nós pode acordar pela manhã, bem, daí a pouco vem uma ideia negativa, lê uma notícia e tal, fica ali meio contrariado, meio chateado, meio preocupado, depois daquilo passa e toca a vida. Mas pode ser que a gente, sem saber muito porquê, sem saber esse porquê, explicar porquê, está num estado assim de derrotismo, ou tendente ao derrotismo, já há várias horas. Você fala, meu Deus, eu acordei hoje, já tem 3 horas que eu estou com esse troço na cabeça, rodando, esse pensamento, esse sentimento ruim, essa coisa. A gente costuma até chamar isso de coisa. Então ele pede para a gente observar isso. Perdura várias horas? Porque se for coisa momentânea, isso faz parte da vida e vamos em frente. Aí ele pede para fazer a segunda análise. Primeiro, se perdura várias horas, depois, se tem causa orgânica. Uma pessoa pode sentir um derrotismo, um desânimo, um mal-estar, umas tantas coisas, e pode ser uma causa orgânica. Ela pode estar debilitada por uma causa orgânica, ela não está bem de saúde, já está fazendo tratamento ou vai precisar. Enfim, tem uma causa orgânica. Mas pode não ter. Aí ele pergunta se tem causa moral de destaque. De destaque, porque causa moral, para você ter um pouco de desânimo, você tem toda hora. É notícia ruim pelo rádio, pela televisão. Hoje a gente quase não vê mais rádio, é televisão. Agora, então, com esse celular que está na mão de todo mundo hoje acessa a internet o tempo todo. É o Zap, é o Facebook, é o Instagram, é várias mídias. Os jornais hoje não conseguem mais nem ser vendidos nas bancas. Você tem acesso a todos eles facilmente através da internet. Ou seja, a notícia hoje aconteceu ali 5 minutos depois, todo mundo no planeta sabe. Claro que não todo mundo, mas uma grande parte das pessoas. Então, você ter motivo para ficar meio pessimista por conta de notícias, tem muitas razões aí. Mas às vezes tem uma causa moral mais forte, né? A pessoa ficou desempregada, né? É doloroso isso. Ainda mais no momento atual, isso sempre foi difícil em qualquer época. A pessoa pode estar defrontada com uma notícia de uma doença grave, ou nela própria, ou num parente próximo, e isso deixa a pessoa para baixo, isso é natural. Né? Outros problemas podem acontecer na vida da pessoa, até mais graves, perdas de entes queridos. Então, às vezes a pessoa tem motivo de sobra para estar no estado de derrotismo, é o que ele falou. Não vamos agora colocar tudo na conta dos espíritos, tudo é influência espiritual. Não. Nós estamos num mundo que a gente chama um planeta de expiações e provas, estamos sujeitos às dificuldades. Elas aparecem tanto de causa orgânica como de causa moral. Mas às vezes não tem nada disso. A pessoa olhando direitinho, ela diz assim, gente, eu não sei por que eu estou nesse estado. Não tem uma causa orgânica, não tem uma causa moral de destaque. Eu estou com muito medo desse coronavírus aí. E que pode acontecer uma tragédia, né? Sim, mas agora está acontecendo? Não, não está acontecendo nada, é o medo que está acontecendo. Então, você ainda não tem uma causa nem orgânica nem moral de destaque, você tem um receio, tem um medo. Então ele pede para você analisar, né, se você está numa situação dessa,
se você pode estar sofrendo uma influenciação espiritual sutil. Quer dizer o quê? Se eu estou alegre, há uma tendência natural por essa lei que Kardec descobriu, e os espíritos influenciam nossas vidas e nossos atos através de uma coisa chamada sintonia. Se eu estou alegre, há uma tendência de eu convidar para perto de mim espíritos também alegres. Eu vou até aumentar a minha alegria. Se eu estou esperançoso, pelo mesmo motivo. Mas se eu estou triste, vou convidar espíritos que estão tristes. Aí a minha tristeza, ela tem que existir. A tristeza precisa existir em mim. Ela acaba convidando espíritos, por processo de afinidade, que estão tristes também. Então, ao invés de eu ter uma tristeza de grau 2, eu passo a ter uma tristeza de grau 8, grau 10. Mas como eu não entendo dessas coisas, não me dou conta dessas possibilidades, não me conheço adequadamente, eu penso que é tudo meu. Por quê? Porque o estímulo inicial está dentro de mim. A tristeza é minha. Só que ela fica acentuada demais. Eu não conheço esse processo de sintonia que pode fazer que tanto a tristeza possa ser ampliada como a alegria ou qualquer outra coisa. A lei, ela é neutra. Entender isso. Bom, então vamos à frente. Aí ele vai dizer então o seguinte, olha, se você passou pelo sua análise, ó, esse negócio esquisito na minha cabeça, essa ideia negativa rodando, já tem várias horas, não tem nenhuma causa orgânica, ou se eu tenho lá uma causa orgânica, que é aquela velha conhecida minha, já conheço esse probleminha que eu tenho de estômago, essa dor de cabeça, ou sei lá o que, isso não tem novidade nenhuma, isso é meu, é um problema que eu tenho isso já há muito tempo. Ou então, não tem nenhuma causa moral, está tudo bem com a família, com os filhos, ou sei lá, na profissão, não tem. E eu mesmo assim estou, como o pessoal costuma dizer, macambúzio, entristecido, com uma tendência para querer me isolar, para querer ficar negativo. Se você viver isso, passar por esse teste aí você é convidado pelo André Luiz para aventar a hipótese de uma influenciação espiritual. Avente a hipótese, ele é até sutil na própria proposta. Trabalhe com a possibilidade de que você esteja sob uma influenciação espiritual. Para nos ajudar, porque às vezes a gente é teimoso, a gente não consegue facilmente, então ele vai dizer assim, eu vou te dar algumas ideias aqui, algumas sugestões, para você ver se você se enquadra em alguma dessas coisas, porque você ainda não está convencido que você está com um problema de derrotismo. Então vamos lá. Aí ele, no segundo parágrafo, ele dá o remédio para o derrotismo. Por uma questão aqui, apenas de lógica para nós aqui, nós vamos colocar o remédio no final. Nós vamos desenhar primeiro o problema, depois vamos ver qual é a solução que André Luiz fala. O problema se chama derrotismo. Então, o que ele diz assim para a gente conseguir entender o que é isso? Fatores que mais revelam essa condição da alma. Quais são os fatores que te dão condições assim mais claras para você saber? Eu estou no estado de derrotismo. Aí ele começa. Dificuldade de concentrar ideias e motivos otimistas. Olha, tudo que eu vou pensar dá em pessimismo. Eu até começo assim, aparentemente, quando eu me dou conta, isso não vai dar certo não, isso não vai chegar a nada não. Então é dificuldade de enxergar as coisas de forma otimista. Esse tal de Covid, isso não vai passar não. Depois vem uma segunda onda. Acho que nunca mais nós vamos voltar ao normal. E começam as coisas assim na cabeça. Ele vai para uma segunda possibilidade. Não, isso aí não está acontecendo comigo não. Então eu não estou derrotista. Ele fala, então dá uma olhada se está acontecendo uma outra coisa. Ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Você é espírita, tem hábito de ler, tem hábito de orar, mas você tenta fazer uma leitura, a cabeça roda e você não concentra. Você tenta fazer uma oração, sua oração não passa nem do teto. Você está com a mente turbilhonada, toda congestionada. Isso, ele também está dizendo, isso também é derrotismo.
Preste atenção, isso também é derrotismo, é um indicador de derrotismo, você não está bem internamente. Aí ele dá uma terceira situação. Não, eu passei pelo segundo teste ali, não estou com nada desse negócio. Vamos ver se a gente passa no terceiro. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastre imediato. Vamos por partes. O que é uma indisposição inexplicável? De repente você está bem, nossa, estava bem até agora me deu uma pontada aqui nas costas, nossa, eu agora já estou quase todo travado aqui. Mas de uma hora para outra não fiz nada, não tem nada, não tem explicação. Outra hora é uma indisposição, um desânimo, sei lá o quê, um mal-estar no corpo. Do nada, assim, você olha assim, mas como? O que eu fiz? Por quê? Ele está dizendo que isso pode ser também indicador de derrotismo. Você nem sabe a que atribuir. A tristeza sem razão aparente. De repente fiquei triste, não sei porquê. Nossa, me baixou uma tristeza aqui. Já olhei, será que por quê? Não consigo. Aparentemente não tem razão, mas estou triste. E isso é indicador de derrotismo. Pressentimento de desastre imediato. Olha, na atual conjuntura, parece que ele foi escrito, esse negócio aqui foi escrito ontem, e não há 55 anos atrás. Pressentimento de desastre imediato é o que muitos de nós estão sentindo. Uma ameaça que vem assim no ar, que você não sabe de onde. Né? De repente, todos nós, sem exceção, fomos atingidos. Rico, pobre, bonito, feio, o que você quiser. Todos, de repente, sentiram uma fragilidade. Nossa, eu posso estar bem aqui, abrir uma porta, ir lá embaixo, voltar, já peguei um corona, ou eu posso ir ali na rua, ou eu estou dentro de casa, pode alguém trazer alguma coisa que vou precisar, uma comida que precisa ser comprada, tantas possibilidades. E aí o sujeito começa a ficar assim, nossa, de uma hora para outra vai acontecer uma tragédia, de uma hora para outra eu vou ficar doente, de uma hora para outra eu vou poder morrer, ou então de uma hora para outra um filho meu, e aí começa, gente, essa questão da epidemia, ou pandemia, que está sendo chamada, na verdade, ela está trazendo essas consequências de uma maneira avassaladora. O número de depressão está aumentando muito, o número de ansiedade, que começa geralmente por essa ansiedade, que desborda depois na depressão. A ansiedade e a depressão, elas andam muito juntas. Muita ansiedade te joga na depressão. E a depressão, muito intensa, te joga na ansiedade. São duas patologias que andam muito perto uma da outra. Então, o pressentimento de desastre imediato, parece que foi escrita essa mensagem ontem. É o que se vê hoje demais. E se, e se, e se, e se. E aí você lê certas notícias, fica aí com a cabeça mais cheia, vai dormir, não consegue nem dormir, vai por aí. Vamos em frente. Isso é o que ele está pedindo para a gente entender o seguinte: você acha que você é o bam? Você acha que você é invulnerável? De repente você está com alguns sintomas já tendentes ao derrotismo e nem se deu conta. Você nem se deu conta que isso aí é uma tendência ao derrotismo. Vamos lá. Aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. De repente você está aborrecido, não sabe por quê. Tenta encontrar razão, não sabe. Tenta ligar com alguém, você não sabe. Aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. Alguns hoje, inclusive, desculpe que eu vou centrar mais da mensagem hoje, mais no momento atual do isolamento, muitas pessoas estão enfrentando essa situação aqui, estão isolados. Às vezes uma mãe de família que ficou viúva por algum motivo, os filhos casados, morando perto ou longe, e ela sozinha no apartamento. E de vez em quando ela pode estar sentindo isso, aborrecimentos, não sabe por quê.
não nem a quem atribuir, não tem ninguém nem aborrecendo, nem fazendo nada, nem contrariando a pessoa. Você não sabe por quê. Está lá, um aborrecimento, assim, do nada. Estou aborrecido. Então, são nomes que a gente vai encontrando para poder manifestar algo que não está bem internamente. Estou chateado, estou aborrecido. A gente vai arrumando esses nomes. Vamos lá, vamos ver o que ele sugere mais para a gente. Me permita eu tomar um pouquinho de água. Ele vai dar um outro exemplo. Pessimismos subreptícios, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa. Pessimismo, vamos por parte. Pessimismo subreptício. Nós já falamos, vamos só lembrar rapidamente a tradução literal da questão. Pessimismo subreptício é aquele pessimismo que está não claramente colocado. Tem hora que a gente está tão pessimista que ninguém precisa falar, nossa, hoje eu estou pessimista demais. Ou alguém te fala assim, cara, você está pessimista, hein? Nossa, tudo que você fala hoje, você está pessimista. Mas tem hora que a gente não nota que está. Ele está disfarçado. Ele está muito disfarçado. É o que ele chamou de subreptício. Então a gente vai observando que para fazer esse trabalho que o André Luiz sugere, nós precisamos nos voltar para nós mesmos e fazermos uma análise. Né? Irritações surdas. Irritação surda é quando você tem vontade de chutar um móvel, brigar, xingar, se é da sua natureza ainda fazer isso, sei lá, fazer alguma coisa, você está numa irritação, não sabe a que atribuir, ela é surda nesse sentido, eu não sei porquê, mas eu estou numa irritação, sei lá, um negócio esquisito. E se alguém se aproximar de você, provavelmente você vai cometer uma falta de educação, você vai ser agressivo, vai ser grosseiro, porque você não está dando conta de algo que você não sabe o que é dentro de você, está com essa irritação. Caramba, isso é derrotismo? E pode ter influência espiritual nisso? Eu posso estar pessimista, sem saber por quê, e tem influência espiritual nesse negócio? É isso que o André Luiz está pedindo para a gente analisar. Porque você olha assim, você diz, não sei por quê, mas você abriu uma brecha, não sabe onde, nem como, e agora está ali, ó. Queixas. O Emmanuel diz numa outra mensagem que tem dentro desse livro, também Estude e Viva, ele diz o seguinte, cuidado com as queixas. Quando você começar a se queixar muito, você ou já está num processo obsessivo ou já abriu uma porta bem grande. Por quê? Porque o obsessor entra por essa porta, é uma porta larga chamada queixa. Começou a queixar do governo, queixar da vida, queixar da família, queixar da esposa, queixar dos filhos, queixar sei lá de quê. Começou com muita queixa, sinal vermelho. O André Luiz está chamando atenção e o Emmanuel, em outra lição, vou repetir, fala, isso é indicativo claro de obsessão. Você ou já está ou está entrando no processo de obsessão. Exagero de sensibilidade. Qualquer coisinha irrita, qualquer coisinha deixa a pessoa chateada, qualquer coisinha, né, a pessoa já exacerba, coisas que são assim de grau 2 tomam uma dimensão enorme, exagero de sensibilidade. Né? Aptidão a condenar quem não tem culpa. Adivinha quem é que a gente costuma usar nessa hora para condenar? A pessoa que está mais perto. Se você é casado, tem a esposa, coitada, a esposa agora é que é culpada de uma série que não tem nada a ver. Mas também que não tem nada a ver, você está condenando quem não tem culpa. Você não tem consciência do que está dentro de você, que está desarrumado, e projeta. E fica colocando a culpa nas pessoas. Olha, parece bobagem, mas o número de divórcios só não aumentou muito no momento porque está difícil ir para os cartórios e para os tribunais. Mas, infelizmente, essa convivência mais estreita
está criando dificuldades muito grandes. Nós soubemos, por exemplo, agora há poucos dias, de uma companheira, não vamos nem de longe pensar em falar do que se trata, e ela dizendo, olha, surgiram agora umas coisas que não existiam. Eu tenho uma amiga que ela está entrando em depressão porque ela estava bem, estava estabilizada, com insulamentos, né, com essa dificuldade que surgiu aí, ela teve que começar a ficar mais dentro de casa. Aquele lar que parecia estar mais harmonizado, agora com marido e filho dentro de casa, mas olha, está virando uma coisa. E ela está entrando em depressão. Então, são situações. Às vezes estão assim meio tamponadas e de repente vem à tona. Então tem acontecido muito isso. Então, de repente, um começa a condenar o outro, um começa a criticar o outro e vai embora. Isso tudo tem a ver com o derrotismo que o André Luiz está explicando para a gente, para ver o seguinte, meu amigo, você acha que você está tão invulnerável assim? Dá uma olhadinha melhor, vamos analisar. Interpretação forçada de fatos e atitude sua ou dos outros, que você sabe não corresponder à realidade. Ele diz o seguinte, acontece um fato e você interpreta aquilo de uma maneira exagerada, você internamente sabe que você está exagerando, não é exatamente aquilo. Acontece isso, você interpreta de uma maneira exagerada. Olha, hoje tem muita gente adoecendo com esse Zap. Gente, não sou contra o Zap não, o Zap é maravilhoso, não sou contra a mídia, está aqui uma coisa bonita aqui, ó. Nós estamos usando o Facebook de uma maneira positiva, mas quanto tem sido utilizada essa mídia e outras para denegrir, para chacoalhar a vida dos outros, para reclamações, críticas as mais cruéis. Não estou entrando em aspecto político, nada não, de qualquer natureza. E aí a gente pega um fato e distorce, interpretação forçada de fatos. O fato real é uma coisa, a gente distorce, porque já está pessimista mesmo, já está negativo, já está isso, está aquilo, então vai distorcendo tudo. É isso que ele está chamando a atenção. Presta atenção, você está com a mente sadia, tranquila. Se você não está, você começa a pegar coisas normais, começa a enxergar de forma distorcida, presta atenção nisso. É isso que ele está falando para a gente. Por quê? Porque de repente você tem uma crise lá na frente e não prestou atenção que você veio acumulando essas coisas menores. Foi acumulando. Foi deixando que aquilo fosse acumulando. É como se você, né, represasse a água, ela vem ali, vai subindo de nível, até uma hora que passa por cima. Tá? E você não se deu conta. Quando eu falo você, somos nós, tá? Não é você que está me ouvindo, não. Nós não nos damos conta. Vamos em frente. Ele vai dizer também o seguinte, hiperemotividade ou depressão raiando na iminência de pranto. A pessoa fica hiperemotiva. Qualquer coisa, começa a chorar, fica sabe, a emoção fica exacerbada. Se é um medo, fica medrosa demais. Se é raiva, fica com raiva demais. Se é triste, fica tristeza demais. Tudo vai para o superlativo. A gente não se dá conta. É isso que ele está chamando a atenção. Ou depressão. Aí a pessoa pode entrar realmente na depressão. O André Luiz, quando ele escreveu isso em 1965, a depressão já era conhecida. Agora, a ansiedade, com essas características de toque, pânico, que estão aí tão presentes no momento, imagina, pessoas com toque, ou com algumas tendências para o toque. De repente você começa a ter medo de se contaminar a todo momento. Olha que loucura que pode virar isso. Então estão assim aumentando os quadros psiquiátricos, estão aumentando os quadros, né, que recorrem ou que precisam de uma ajuda psicológica. Alguém fala assim, mas vem cá, eu vim ouvir isso aqui para me consolar e você está me falando coisa. Não, a gente primeiro precisa tomar consciência. O André Luiz vai indicar o remédio. Mas ele diz o seguinte, mas como é que você vai tomar um remédio se você acha que você não está doente? Você acha que você não está doente, você não vai aceitar o remédio.
Você acha que isso é normal, que você acha que isso é isso, que isso é aquilo. Olha, presta atenção, a sua família toda já viu que você está esquisito. E quando vai falar, você já anda tão irritado que você dá tanto que ninguém mais nem chega perto. Ou seja, você não está se vendo. Aí daí a pouco entra num processo mais grave, pode ser uma depressão e do quê? Os sinais estão aí. É isso que ele, como um orientador espiritual, está pedindo. Vamos prestar atenção. Você pode estar numa influenciação espiritual sutil, mas ela pode agravar. Vamos prestar atenção. Depressão, raiando na iminência de pranto. De repente você fica tão sensível que você chora à toa. Qualquer coisinha já está chorando. Por que isso, se não era assim antes? Tem alguma coisa aí que está chamando a atenção. Ânsia de investir-se no papel de vítima, ou de tomar uma posição absurda de automartírio, começar a se achar vítima do mundo. Também eu sou um azarado, também com aquele pai que eu tive, ou pai que não tive, mãe que eu tive, ou mãe que eu não tive. Fica negativo demais. Ou então bota a culpa no governo, bota a culpa na... Quando não tiver mais jeito de botar a culpa em ninguém, bota a culpa na genética. Né? O indivíduo se vê como vítima. Nós estamos agora num contexto, mas fora dele, que nós já vivemos antes, vamos voltar a viver, se Deus quiser, muitas vezes a pessoa perde o emprego e acha que ela foi vítima. Vítima de perseguição, coisas... Quando às vezes a realidade pode ser algo que ela não quer e não deseja ouvir. Pode ser uma dificuldade da empresa, tudo bem, ela foi mais uma vítima. Mas pode ser que não, a empresa tirou a pessoa daquele lugar e botou outra, mas tirou do lugar e botou outra, por quê? Qual a razão? Ah, porque eu sou vítima de perseguição. Será que é? Ou será que tem alguma coisa em nós que a gente está se negando a ver? O que levou àquela ação? A pessoa acha que ela está tendo muitas dificuldades de relacionamento porque as pessoas são muito difíceis. São as pessoas ou é você que se tornou uma pessoa difícil ou é uma pessoa difícil? Então, assume esse papel de vítima, como vítima do mundo. Será que é isso mesmo? Então, ele está chamando a atenção. Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual consigo. Mas, passados minutos ou horas do acontecimento, vem-lhe a mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição do tom mental e não rara a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. Ele diz o seguinte: quando nós estamos nesse estado, não podemos ficar num tipo de teimosia que a gente não aceita que tem nada errado conosco, nem influenciação espiritual, nada. Não, não tem nada. Eu não acredito nesse negócio aí de espírito, influência. Não tem nada não. Só que quando a coisa é espiritual, tem uma característica interessante. Né? Você tem uma hora que parece que o mundo vai acabar e de repente parece que magicamente tudo desapareceu. Ora, a doença não desaparece assim. Se você tem uma dor de cabeça que parecia intensa demais, de uma hora para outra ela sumiu, como? Você tem uma dor no corpo que de uma hora para outra ela sumiu? Você estava numa angústia, parecia que ia desmaiar, sei lá o que, de uma hora para outra você está bem? Então ele diz isso, né? Que essa mudança rápida de impulsos, o arrependimento, você recompõe o tom mental, assim, aparentemente do nada, presta atenção, ele diz, pode ser uma influenciação espiritual. Começa da teimosia, você não aceita que esteja sob ela. Essa já é uma forma de derrotismo, que é o quê? Se negar a aceitar a realidade. Vou passar um pouco mais rápido por causa do tempo. Nós temos aí que caminhar. Ele diz assim: são sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. Ele diz o seguinte: você tem dificuldade, nós temos dificuldade de entender isso, porque essa influência ela não é clara, não é? Ela é discreta, ela não é o tempo todo, ela vem, volta.
Por isso que ela é sutil, porque quando você está num processo mesmo de obsessão, ela é contínua. Agora não, ele está falando de uma coisa que vem e volta. Estado ruim, de repente melhora do nada, não sabe por quê. Você começa a viver uma instabilidade e não se dá conta. Por que você não se dá conta? Porque, por causa dele, chamou aí, finura do processo. É uma influenciação espiritual sutil. Depois ele fala assim, o espírito responsável por essa influência pode estar tão inconsciente de seus atos que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa. Vou dar só um exemplo, porque senão a gente fica aqui toda a vida analisando, não dá. A pessoa está triste e não sabe por quê. E ela atrai um espírito que também está triste. Né? Só que esse espírito não quer fazer mal a ela. Ele está tão inconsciente da tristeza dele quanto você da sua. Só que tem hora que você começou com uma tristeza por uma queixa, porque não aceitou alguma coisa, ficou um pouco triste, e achou que tinha passado. Uma entidade ou um espírito pode se conectar por conta dessa abertura que a gente faz, e de repente você está ali numa tristeza que continua, e você não sabe por quê. É um obsessor que quer acabar comigo. Nem sempre. Ele está dizendo que pode ser uma ação espiritual de um espírito que está tão inconsciente quanto você do processo. É tipo assim, eu estou triste, você também, que tal juntar as nossas tristezas? Só que o cara não sabe, não. Ele não sabe que ele está nesse estado de tristeza. Ele não sabe. Ele não sabe por que ele se aproximou de você. Foi por sintonia. Aí ele vai dizer mais o seguinte, quando o influenciador é consciente, a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosidade, às vezes dias e semanas antes do sorrateiro assalto, marcado para oportunidade de encontro em perspectiva, conversação, recebimento de carta, clímax de negócio ou crise imprevista de serviço. Traduzindo, ele quer dizer o seguinte, você pode ter um tipo de influência espiritual que o influenciador é inconsciente do processo. Foi atraído, nem sabe por quê. Você pode ter um outro tipo de influência, que o influenciador é consciente, é o que ele está falando aqui agora. Esse sabe muito bem o que está fazendo, e ele prepara meticulosamente a situação para dar o bote no momento certo. Ele está invulnerável. Já me aproximei ali, já me aproximei aqui, mas eu sei que ele vai receber uma carta aí, uma notícia muito desagradável, e é ali que ele vai entrar num processo de instabilidade que eu possa entrar. Como ele falou, é um clímax de negócio, algo que agora então está com muitas possibilidades por conta dessa crise toda, possibilidade de negócios falirem, dificuldades, etc. Não é? Pode ser, às vezes, uma simples conversação. Tá? Ele sabe que você vai se defrontar com uma pessoa, e essa pessoa, nessa conversação, ele já sabe que tipo de assunto que ela vai trazer, que vai te aborrecer, e você, na hora que se defrontar, você vai perder a calma. Então, ele espera esse momento para fazer o chamado bote. É ali que ele vai entrar. É isso que ele está falando, o influenciador é consciente, o influenciador, o espírito sabe, e está esperando o momento. Tem hora que ele é inconsciente, tem hora que ele é consciente. Aí o André Luiz fala assim, não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. Se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio-obsessões de quase obsidiados, despercebidas, contudo bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Então ele diz o seguinte, que a obsessão espetacular, o que é uma obsessão espetacular? Aquela obsessão que chega e arromba, chama atenção. É uma crise forte que a pessoa tem, e sei lá, às vezes precisa até sair correndo com ela para um hospital ou para internar, é uma obsessão muito clara. Mas ele está falando de uma obsessão
que até então nem tinha no nosso dicionário espírita. É uma meio obsessão. É uma obsessão disfarçada que a gente não se dá conta. De quase obsidiados, ele usa essa expressão, porque ela passa despercebida, mas influencia a vida de milhares ou até milhões de pessoas. Nós podemos estar sob uma influência dessa e pessoas que estão sob o nosso comando ou sob a nossa influência, sofrendo essas influências também, e a gente não se dando conta. Então ele chama atenção para isso. A obsessão espetacular, todo mundo se dá conta e de alguma maneira tenta ajudar. Agora essa, nem a pessoa aceita que está com ela. Não tem nada não, cara. Está tudo bem comigo. E não está. Infelizmente, isso pode estar acontecendo comigo, com a minha esposa, com um filho meu, com um amigo, qualquer pessoa. Por isso que ela é complicada, porque ela é sutil, a gente não se dá conta. Vamos em frente. Ele então faz uma pergunta para nós refletirmos. Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Quantas? Quantas desavenças? Quantas separações? Quantos negócios que vão à ruína porque as pessoas não se percebem dessas coisas? Quantas dificuldades? É isso que ele está pedindo a gente para refletir. Aí ele pede também para a gente fazer uma segunda reflexão. Estude em sua existência, estude na sua vida, se nessa última quinzena, olha a sugestão desse espírito, André Luiz, lá em 1965, vou voltar a lembrar para vocês. Estude em sua existência, se nessa última quinzena, quer dizer, nesses últimos 15 dias, você não esteve em alguma circunstância com característica de influenciação espiritual sutil. Quando você olha para os últimos 15 dias, fala assim, será que eu passei por alguma dessas coisas aí que o André Luiz falou e que o Eliomar está aí comentando? Será que uma dessas coisas eu senti? Aí ele pede, estude e ajude a você mesmo. Então, para você começar a sair de uma solução, para uma solução, sair de um problema para uma solução, você primeiro tem que tomar consciência do problema. Está acontecendo comigo ou não? Vamos ver então agora qual é o remédio que ele dá. Pela minha pouca experiência nesses anos, porque a gente estuda mediunidade, estuda obsessão, auto-obsessão, e a gente também tem as próprias dificuldades, todos nós somos humanos, normais. Eu cheguei à conclusão que essa lição ela é muito importante, porque ela diz o problema, a dificuldade que qualquer um de nós pode viver, e ela diz a solução. Em todos os auditórios que eu já falei sobre esse assunto, levando essa mensagem, eu fiz um teste. Não vou fazer agora com vocês, por favor. Não vou fazer. Mas eu pergunto às pessoas o seguinte: quem não sentiu nenhuma dessas coisas nos últimos 15 dias, levante a mão. Aí alguma pessoa, umas poucas, levantam a mão. Nos últimos 15 dias não senti não, estou bem, nos últimos 15 dias. Aí eu vou um pouco mais longe e falo assim, e quem nunca sentiu, levante a mão. Aí não tem ninguém. Nunca vi em nenhum auditório, menor ou maior, nunca vi em nenhum auditório alguém levantar a mão e dizer assim, eu nunca senti nada disso. E quando eu faço essa pergunta, naturalmente que eles olham para mim para ver se eu levanto a mão para dizer, não, eu também estou com a mão abaixada. Isso quer dizer o quê? Isso confirma aquilo que os espíritos falaram. As influências espirituais existem. As positivas a gente nem se dá conta. As negativas estão aí. Todos nós estamos sujeitos a elas. Nós somos humanos. Então qual é o remédio?
O remédio é o seguinte, ele colocou numa frase que eu preciso analisar para ir fechando o assunto. O remédio, ele escreve assim, André Luiz: seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece e do passe. Durante muitos anos, quando eu analisei essa lição, estudei, analisei, meditei, eu achei que o André Luiz tinha indicado 3 remédios. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece e do passe. Achei que eram 3 remédios. Mas depois bateu um dia, caiu a ficha, falei, gente, não é não. O primeiro remédio, o mais importante, está lá na outra frase. Seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. O que quer dizer seja claro consigo? Eu preciso ser claro comigo mesmo. Eu preciso ler uma mensagem dessa e ao invés de ficar arrumando desculpa e dizer que eu não tenho nada a ver com isso, que nada, eu não tenho isso, que muitas vezes a gente pode fazer, não, eu vou ler realmente, conscienciosamente, assim, não, isso aqui acontece comigo. Isso aqui aconteceu comigo, inclusive, nos últimos 15 dias. Eu tenho que tomar consciência do problema. Ao invés de ficar negando, dizendo que eu não tenho, que não quero saber, você tem 2 atitudes clássicas. Ou você não quer nem saber do assunto, não quer saber desse negócio não, que bobagem, que assunto bobo, não quer saber disso não. Foge do assunto. Não quer nem saber mesmo. Ou nega. Que isso não existe não, eu não tenho nada de... Né? É uma forma. Ou então você se afunda no problema de uma tal maneira que você nem consciência tem, fica lá embolado com o problema. Porque ele está dizendo o seguinte, é preciso tomar consciência, nem fugir do problema e nem ficar atolado nele sem se dar conta. É preciso, isso Jesus chamou de vigilância. O que é a vigilância? É quando você vigia o outro, é o que nós fazemos. Não, é quando você vigia a si mesmo, é quando você olha para você. Fala, pera lá. Eu conheço fulano, cicrano, que eu às vezes até critico, acho que... pera lá, eu estou com o mesmo problema, eu estou com a mesma dificuldade, eu também tenho esse negócio aí de vez em quando. Então você está começando a tomar consciência. Mas pode ser que você esteja com um problema no momento. Tem mais de 2 horas, vou voltar lá para o início, tem mais de 2 horas que eu estou sentindo esse derrotismo. Não tem causa orgânica nenhuma determinante. Esse negócio aqui que eu sinto há anos, não tem nada a ver. Não tem razão realmente orgânica nenhuma. E não tem causa moral nenhuma, não. Tudo está na possibilidade de acontecer, agora não tem nada. Será que eu estou, então, num estado de derrotismo, ou tendente ao derrotismo, mais de 2 horas? Será que eu estou com influência espiritual? Por que não? Está escrito aonde que eu sou invulnerável? Eu já sou um espírito puro? Ou sou um espírito comum, que está sujeito às mesmas dificuldades de todo mundo? Então você começa a fazer uma tomada de consciência, seja claro consigo. Isso é igual o indivíduo que bebe, está no alcoolismo danado, já perdeu o emprego, já está perdendo a mulher, os filhos, todo mundo está abandonando, ninguém suporta mais o cara, e toda vez que você vai falar com ele alguma coisa, ele diz, não, cara, eu não tenho problema nenhum de bebida não, cara. Eu sou bebedor social. Na hora que eu quiser, eu paro. Já está lá caindo no fundo do poço e não enxerga. Como é que ele pode começar a melhorar desse estado de alcoolismo? A primeira coisa, ele tem que tomar consciência de que ele está com uma dificuldade. É o que ele falou aqui, seja claro consigo. Não, pera lá, eu tenho essa dificuldade. Então, olha o remédio. Primeiro, tomar consciência. Epa, eu tenho essa dificuldade. Não sou invulnerável, não sou super-homem, não. Eu estou com esse problema aí. Qual é o segundo remédio? Humildade. Epa, que esquisito.
Humildade? O que quer dizer isso? Ora, não é aquela humildade que Jesus exemplificou, que nós estamos longe dela, mas é um começo de humildade, começando do seguinte: olha, eu não sou invulnerável, não sou super-homem, eu aceito, eu tenho essa dificuldade sim. Eu achava que era só eu que tinha problema. Não, todo mundo tem, mas certos problemas, eu sou a causa. Não é tanto assim, eu sou tão vítima do mundo, não. Eu também tenho participação nisso, eu não sou essa coisa que eu achava. Então você começa a ficar um pouco humilde, a aceitar a situação. A outra forma que pode haver de não aceitação é se revoltar. Como é que Deus permite um negócio desse? Que história é essa de Deus que deixou a terra chegar nesse ponto? E não sei o quê, e começa a falar e começa a reclamar. Não vai a lugar nenhum. Então é isso que o André Luiz está falando. Primeiro, tomar consciência: estou com um problema. Esse problema existe. Eu não queria, mas ele existe. Eu nunca imaginei que ia acontecer, mas aconteceu, está comigo, eu estou aqui. Aceitar que o problema existe. E agora, o que eu faço? Nossa, eu não dou conta, estou num desespero, estou numa desorientação. Aí ele dá o terceiro remédio, a prece. Se você está diante de um problema que está maior que você já fez o que você pode fazer e não está resolvendo, então você vai recorrer mesmo a Deus, a Jesus, a Bezerra de Menezes, a Nossa Senhora, não sei, eu não posso estar falando só para espírita, posso estar falando para alguém que seja não espírita, mas você vai sentir a necessidade da prece, para buscar forças, para buscar orientação. Mas num estado de tumulto, essa prece não alcança lugar nenhum, ela não passa nem do teto. Eu preciso primeiro me acalmar, tomar consciência, eu estou com uma dificuldade. Não gostaria de ter, mas estou com essa dificuldade. Aceito que estou com dificuldade. Vou parar de achar culpados, parar de lastimar. Eu estou com problema. Agora, o que eu faço? Eu não sei. Então eu vou pedir a Deus forças, coragem, inspiração para que eu possa arrumar uma saída. E aí, nós vamos lá para Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, e diz o seguinte: se você pedir a Deus forças e coragem, isso ele vai sempre te dar. E se você pedir inspiração para ver o que você faz diante de uma dificuldade, também você vai ser atendido. O problema é que a gente não quer isso na prece. A gente quer fazer uma prece e que Deus resolva o problema, ou os espíritos superiores resolvam. Que a gente não faça esforço nenhum. Por isso que a gente costuma dizer que a prece não tem efeito. E por fim ele diz que o quarto remédio é o passe. Então quando eu analisei essa lição, eu fiz a seguinte conclusão: engraçado. Olha que ordem que eles colocaram. O passe é o quarto remédio. Quer dizer, o não espírita, ele pode tomar os 3 primeiros remédios. Talvez ele não possa tomar o quarto remédio, que é o passe. Olha, vocês podem não acreditar em mim, nem são obrigados. Eu vou dizer para vocês o seguinte: depois que eu fiz o estudo dessa lição, que eu vi quanto ela era profunda, quanto ela pode ajudar, eu concluí uma coisa curiosa na minha vida, que se você tomar consciência do problema, se você aceitar, parar de brigar, parar de arrumar culpados, se você assumir a própria responsabilidade, e se você buscar na prece as forças e a coragem, dificilmente você vai precisar tomar passe. Dificilmente. Você vai começar a tomar passe quando você saiu da influência espiritual sutil, da meio obsessão, e já caiu lá dentro da obsessão. O que o André Luiz está fazendo, caridosamente para nós, é pedindo que a gente faça essa autoanálise, tomar essa consciência, para evitar um mal maior. Então, meus amigos, eu espero que essa lição
possa ser útil para vocês, como ela foi e continua sendo para mim. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma boa noite. Mas ainda por conta daquela fala muito inicial, a gente sabe que muitos estão sofrendo, né? Muitos estão em muito desespero. Eu voltaria a insistir nisso. Não perder a fé, não perder a esperança. É possível. Todo problema tem solução. Às vezes não é a solução que a gente acha que deveria ser. Mas Deus é Pai. E Jesus diz assim: Deus não dá pedra a quem lhe pede pão. Deus não dá uma cobra a quem lhe pede peixe. E dentre tantas coisas que a gente podia lembrar que Jesus falou, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite, uma boa semana para todos. No processo de caminhada do homem terreno, existem momentos em que ele é incapaz de, por força própria, superar os obstáculos. Jesus, conforme descrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, nos assevera: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. A assistência espiritual oferecida pela União Espírita Caminho e Luz é essa porta que se abre aos que buscam socorro, consolo, ajuda e esperança para os problemas angustiantes que afetam os lares da terra, em uma escuta sigilosa e particular, sem custo algum. Marque o seu atendimento fraterno. Basta ligar para o telefone 99741-9475 ou acesse o nosso site www.uesel.org.br ou acesse as nossas redes sociais.